Olá, vamos começar um estudo de um texto de José Moran, um texto chamado Por onde começar a transformar nossas escolas. É um texto do livro A Educação que Desejamos, Novos Desafios e Como Chegar Lá. Então vamos lá, vamos à leitura. A discussão hoje não é por que mudar, mas como fazê-lo. Os exemplos de escolas, faculdades e universidades inovadoras são importantes porque sinalizam uma tendência irreversível, a de que todas passarão por esse processo de transformação, de forma rápida ou lenta, mas ineludível. Ineludível significa de que não se pode esquivar, que não se pode furtar, né? Então vamos lá. No primeiro parágrafo ele está falando que a discussão de hoje não é por que mudar a escola, mas sim como fazer isso. E ele fala sobre os exemplos de escolas, faculdades, universidades inovadoras. Os exemplos dessas escolas são importantes porque vai sinalizar uma tendência irreversível, né? A de que todas as escolas passarão por esse processo de transformação, que serão escolas inovadoras. E esse processo ele pode ser rápido ou lento, mas é um processo que é realmente irreversível. Só que esses exemplos das escolas, né, são muito distantes da realidade da maioria. Muitas escolas inovadoras são pequenas, né? Tem menos de 200 alunos, elas têm um custo alto para poder ser bancado pela maior parte dos pais ou pela sociedade através de impostos. Então, tem esse problema aí. Mudar a cultura de escolas convencionais não é simples. Não é simples mudar a cultura de escola convencional. As escolas, elas têm uma tendência que é a de repetir modelos conhecidos, diante do risco de perda de identidade e do mercado que já é consolidado. Em todas as escolas, a gente vai encontrar docentes que têm propostas diferenciadas, que envolvem mais os alunos, mas essas propostas costumam ser isoladas. Elas não afetam a estrutura como um todo, mais pesado, mais lento. Então, como passar do espontaneísmo até a transformação institucionalizada? Fica essa questão. As escolas que avançam mais, elas têm lideranças mais ousadas, né? Que se cercam de grupos favoráveis e que persistem na visão transformadora, apesar das resistências e contratempos. Ninguém consegue mudar uma instituição sem enfrentar obstáculos. Mudanças rápidas ou lentas precisa de apoio político para vingar, apoio de pessoas de visão e pessoas de ação. Olha o que ele está falando aqui, que as escolas que avançam mais têm lideranças mais ousadas, elas se cercam de grupos favoráveis, né, de grupos que persistem numa visão transformadora, né, apesar de resistências e apesar de contratempos. Ninguém vai conseguir mudar alguma instituição sem enfrentar algum obstáculo. Mudanças rápidas ou lentas, elas vão precisar de um apoio político para acontecer, apoio de pessoas de visão e pessoas que façam ação. Então, por onde começar a mudança? E o que faz sentido fazer? O que dá certo? Então vamos lá, próximo trechinho. Por onde começar? Então o autor já começa falando que não há uma solução única. Cada escola tem a sua história, sua situação, sua trajetória. Algumas escolas reúnem condições para uma transformação profunda. Outras escolas só estão prontas
para pequenos avanços pontuais. O primeiro passo e o mais importante é a mudança mental, é o da mudança cultural, mostrando que essas novas formas de aprender fazem mais sentido, que os alunos se engajam mais e obtêm melhores resultados. O trabalho de sensibilização com exemplos concretos é fundamental. Então, o trabalho de sensibilização usando exemplos concretos é fundamental. Os exemplos, eles desmontam resistências. Quando você tem exemplo, a resistência diminui. Hoje, temos muitas escolas e universidades que nos apontam caminhos. A série do canal Futura sobre escolas inovadoras traz 13 vídeos com exemplos importantes para a educação básica, que são esses 2 links aqui, ó. Tem vídeos muito importantes, né? Depois você dá uma pausa aí e tenta assistir. Eu vou seguir em frente na leitura. Podemos explicar aos alunos, pais, colegas, por que motivo faz sentido mudar a cultura tradicional da escola, as formas convencionais de ensinar. Explicar razões e o que vamos implementar num primeiro momento, metodologias ativas, aula invertida, trabalhar com projetos, alunos criando portfólio digital, avaliação no processo e não só no final. Explicar o modelo proposto é fundamental para que todos saibamos onde estamos e onde possamos avaliar cada passo que damos. Então, podemos explicar aos alunos, aos pais e aos colegas por que faz sentido mudar a cultura tradicional da escola, né? Mudar as formas convencionais de ensinar. Então, a gente pode explicar as razões e também o que vai ser implementado no primeiro momento. Dá para implementar metodologia ativa, aula invertida, dá para fazer trabalho com projeto, colocar os alunos criando portfólios digitais, fazer que a avaliação aconteça no processo e não só no final, né? Avaliação processual. Explicar o modelo proposto é fundamental para que todos saibamos onde estamos e possamos avaliar cada passo que damos. E a sensibilização nos mostra que é possível criar outras instituições. Mas como transformar a maior parte das organizações educacionais que são menos ousadas? Como transformar escolas menos ousadas, que são maioria? Aí o Moran diz que ele pensa que as instituições educacionais, elas precisam trabalhar em 2 planos. Um plano de curto e outro plano de médio prazo. Há mudanças possíveis rapidamente e há mudanças que precisam ser cuidadosamente preparadas para serem bem-sucedidas, evitando possíveis retrocessos e reviravoltas. O que fazer no curto prazo? Um começo em que há maior consenso é focar principalmente em metodologias ativas e também em competências digitais. Envolver mais os alunos, torná-los mais protagonistas, aprender experimentando, desenvolver projetos, desenvolver aprendizagem em times, aula invertida, jogar de forma inteligente. Há 1000 formas de mobilização dos educandos que fazem sentido, que dão resultados imediatos, que mexem com as aulas convencionais. O investimento em técnicas de aprendizagem ativa é muito importante, porque aponta formas concretas de começar e também de ver resultados. Podemos, mesmo no modelo disciplinar, sair da mesma aula, que é igual para todos, para aulas com modelos blended ou híbridos,
né? Aulas que têm diferentes atividades propostas, com vários ritmos de execução possíveis, com integração entre tempos de conhecimento prévio, né, que é a aula invertida, e tempos de aprofundamento diferenciado em sala. Outro campo importante de aprendizagem ativa é o domínio das competências digitais, domínio de saber utilizar os aplicativos para tecnologias móveis, né? O uso de smartphones para pesquisa, atividades de grupo para compartilhamento constante, para a construção de portfólios digitais, para avaliação mais ampla. Isso tudo é um outro campo importante da aprendizagem ativa. A combinação de metodologias ativas e de competências digitais é poderosa, porque dinamiza todos os processos, também atrai o interesse dos alunos e, claro, mobiliza a escola. Não é uma revolução, mas é uma movimentação que prepara uma revolução mais estruturada. As metodologias com tecnologias, elas podem começar dentro de uma disciplina e ir agregando progressivamente áreas de conhecimento. Vários professores planejam projetos importantes junto com os alunos, chegam a consensos viáveis e os realizam de forma integradora. São os projetos integradores com apoio das tecnologias móveis. Então, o Moran está falando aqui que as metodologias que usam tecnologias, elas podem começar dentro de uma disciplina e assim, de maneira progressiva, agregar outras áreas de conhecimento. E ele fala que vários professores planejam projetos importantes junto com os alunos, chegam a consensos viáveis e realizam esses projetos de uma forma integrada. E isso aí são chamados projetos integradores, que são feitos com o apoio das tecnologias digitais móveis. Ao mesmo tempo que se amplia o domínio das metodologias ativas, dos projetos integradores, das competências amplas, do projeto de vida, da aprendizagem-serviço, as instituições precisam planejar também o médio prazo, onde querem estar daqui a 5 ou 10 anos para realizar transformações mais profundas. Vamos falar sobre isso. Preparando transformações mais profundas. Esse processo de pensar também a transformação lá no médio prazo exige uma mobilização ampla da comunidade escolar. A comunidade escolar, que é formada por gestores, docentes, estudantes, famílias, organizações, parceiras, tudo mais. Então, o processo de pensar a transformação no médio prazo exige uma mobilização ampla da comunidade escolar. As etapas principais: realização de sessões de design de soluções, que é o Design Thinking, visita a projetos mais inovadores, busca de um consenso sobre o modelo mais viável e implementação em pequena e larga escala. Isso aqui poderia ser muito bem uma questão de concurso, essa listinha, né? Poderia cair lá. Preparando transformação, no capítulo Preparando Transformações Mais Profundas, o autor diz que o processo de pensar também a transformação no médio prazo exige uma mobilização ampla da comunidade escolar. As etapas principais são, ele poderia colocar lá, né? Realização de sessões de design thinking, visita a projetos mais inovadores, busca de um consenso sobre o modelo mais viável e implementação em pequena e larga escala. Se eu fosse uma banca sacana, eu colocaria
Letra A, Design Thinking. Letra B, Benchmark. Letra C, Protótipo. Colocaria isso. Então, é bom ficar bem ligado nisso aqui. Eu vou até marcar também para mim, porque isso aqui é importantíssimo. Então, ó, pode ser uma possível questão de concurso. Vamos seguir. É importante envolver toda instituição na atitude de mudança, discutindo amplamente o projeto inovador, até chegar a um consenso, ideando um protótipo que pode ser experimentado em pequena escala em algum curso ou com algumas turmas. Esse processo é avaliado durante um tempo até ser estendido a toda a organização. Então, ele fala aqui que é importante é importante envolver toda a instituição na atitude da mudança, né? Discutindo na discussão do projeto, né? Tem que discutir amplamente o projeto inovador até que se chegue a um consenso e até que se forme um protótipo. E esse protótipo ele pode ser experimentado em pequena escala em algum curso ou experimentado em algumas turmas. Esse processo é avaliado durante um tempo até ser estendido a toda a organização. Uma forma de acelerar as mudanças sem pôr em risco a cultura da instituição, então, uma forma de acelerar as mudanças sem pôr em risco a cultura da instituição é começar a inovação em pequena escala, em uma área que tem maior abertura, com gestores e professores que são mais empreendedores. Esses projetos são acompanhados por todos, avaliados para depois incorporar mais rapidamente os demais cursos. Ir da experiência focada e avaliada para a estrutural é um caminho que tem muitas vantagens. Por exemplo, todos aprendem com o grupo experimental e também todos se preparam melhor para implementar um novo projeto mais ousado. Um exemplo atual está acontecendo na Catalunha, Espanha, com o projeto Horizonte 2020 dos jesuítas, que após uma discussão ampla de 2 anos, chegaram a um consenso de um novo modelo educacional, um modelo por projetos sem disciplinas. E o estão implementando progressivamente em 5 escolas. Simultaneamente, o modelo convencional ele continua com o experimental no mesmo lugar. Embora possa haver algumas tensões nessa transição, permite que todos aprendam na prática ou simplesmente no acompanhamento direto do que acontece ao lado. Para realizar mudanças de curto e médio prazo, o principal é investir em pessoas transformadoras, investir em bons gestores, em bons educadores e tem que apoiá-los e também estimular a sua participação nas decisões estratégicas e também tem que investir na atualização desses atores. Olhar para os que estão mais avançados é um caminho indispensável. Hoje, há experiências bem sólidas de inovação de universidades e escolas que estão abertas para intercâmbio e mentoria e inspiração para os que querem aprender com elas. Então ele está falando aqui, ó, que para fazer a mudança de curto e médio prazo, o principal é investir em pessoas transformadoras, fazer investimentos em bons gestores, bons educadores, apoiá-los, estimulá-los em participar nas decisões estratégicas, também investir na atualização deles.
E também olhar para os que estão mais avançados é um caminho indispensável, né? E ele até cita que hoje existem experiências bem sólidas de inovação que acontecem em universidades e escolas, e essas universidades e escolas estão abertas para intercâmbio e mentoria e inspiração para os que querem aprender com essas escolas. Alguns grupos, liderados por gestores visionários e empreendedores, propõem mudanças profundas mais rapidamente. Alguns exemplos são conhecidos no Brasil, tanto no setor público como no setor privado. Algumas escolas públicas, apesar das estruturas burocráticas pesadas, conseguiram implementar currículos mais abertos, não disciplinares, baseados em quê? Em roteiros de aprendizagem, integração de alunos de vários anos. Escolas como a Campos Sales, Zeferino Castro, no Rio Grande do Sul, entre muitas outras, mostram que basta uma liderança positiva e corajosa de gestores empreendedores para atrair docentes e famílias para o projeto de inovação. As escolas e universidades as mais inovadoras, elas mostram espaços que são transparentes, flexíveis, atraentes e diferenciados. Predomina nessas escolas um clima de efervescência, clima de energia empreendedora, com estudantes que são muito ativos, realizando projetos, apresentações, debates em locais que reconfiguram rapidamente, dependendo da necessidade. Os alunos estão mais ativos em alguns momentos sozinhos e em outros mais ativos em grupo. Professores circulam, professores não ficam na frente. Todos se sentem acolhidos em todos os espaços, que é muito importante. Acolhidos em todos os momentos, em todas as situações. E participantes de um projeto em comum, um projeto compartilhado, onde todos podem se manifestar, podem interagir, contribuir, todos podem questionar. Os professores, eles conversam muito entre si, planejam os roteiros de aprendizagem e projetos juntos e avaliam continuamente o processo e os resultados. Os espaços arquitetônicos refletem esse grau de abertura, saindo daquele espaço retangular, fechado da sala convencional. Os espaços físicos e digitais são abertos, são compartilhados. São compartilhados entre todos os participantes, entre todos que são gestores, professores e alunos. Tá? Então, o espaço físico e digital, que é aberto e compartilhado, né, com todos os participantes e também com a comunidade externa. Há muitos espaços que são os espaços maker. Existem espaços de experimentação, espaços de programação, de trabalho com materiais simples e de trabalhos com materiais complexos. Divulgam-se melhores as práticas e as contribuições. São escolas que estão abertas para o bairro, para a cidade e para o mundo. Os estudantes têm bastante atividade externa. Em algumas atividades, os estudantes desenvolvem os seus sonhos individuais, os sonhos que eles têm fora da escola, durante semanas, e trazem as aprendizagens para compartilhá-las com colegas e docentes posteriormente. Outro diferencial é a importância do contato com o entorno, contato com o mundo. Não só para conhecê-lo, mas para contribuir com soluções reais
contribuir com o contato com a vida, com a cidade, com o mundo, né? Com o mundo estamos falando de redes, de comunidades, com áreas profissionais desde o começo. Uma troca rica com o entorno. Isso tudo é a escola serviço, em que os alunos eles aprendem em contato com a comunidade e desenvolvem projetos que beneficiam essa mesma comunidade. Não é só saída para conhecer o mundo, mas também para modificar o mundo. As escolas inovadoras, elas combinam 3 processos de forma equilibrada. Então, os 3 processos que as escolas inovadoras combinam de forma equilibrada são a aprendizagem personalizada, né? Aprendizagem personalizada em que cada um aprende o básico por si mesmo. É uma aprendizagem prévia. Dá para fazer isso até na aula invertida. A aprendizagem com diferentes grupos, que é aquela aprendizagem entre pares em redes, e a aprendizagem mediada por pessoas mais experientes. Então, olha isso aqui. As escolas mais inovadoras, elas combinam 3 processos. Eu vou até escrever aqui, ó. As escolas mais inovadoras, elas vão combinar 3 processos. Deixa eu só diminuir aqui. E esses processos, eles são processos de aprendizagem. Então, você tem o processo de aprendizagem personalizada, você tem o processo de aprendizagem com diferentes grupos. Deixa eu só. Com diferentes grupos. E tem um processo de aprendizagem mediada por pessoas mais experientes, né? É uma mediação, né? Mediado por pessoas mais experientes. É difícil escrever nesse negócio aqui. Então, as escolas inovadoras, elas combinam esses 3 processos. Uma aprendizagem personalizada, uma aprendizagem com diferentes grupos e uma aprendizagem mediada por pessoas mais experientes. Isso aqui com certeza pode ser uma questão de concurso. Vamos seguir. A personalização, que é aprendizagem adaptada aos ritmos e necessidades de cada pessoa, é cada vez mais importante e viável. Então, a personalização é o que está mais em voga. Cada dia que passa, a personalização do ensino, ela se torna mais importante. A personalização, ela se amplia, potencializa e combina com a aprendizagem colaborativa em grupos e em redes, de maneira presencial ou de maneira online. O planejamento não é feito para os estudantes. O planejamento ele é feito em conjunto com os estudantes. E o planejamento é feito através de acordos viáveis. O equilíbrio entre a aprendizagem
individual, aprendizagem grupal e a aprendizagem orientada por pessoas mais experientes vai propiciar uma riqueza ímpar de oportunidades, caminhos e possibilidades, principalmente em cursos de formação de longa duração. Conclusão: vivemos um período histórico de ruptura e de reinvenção em todas as dimensões da vida e da sociedade, que desafiam também a nossa educação em todos os níveis básico, superior, formal, informal, ao longo da vida de todos. Muitas escolas conseguem fazer um trabalho digno, valorizam os estudantes, acolhem os estudantes, não deixam o estudante para trás. Boas escolas colocam patamares altos de exigência de resultados e cuidam de que todos aprendam, mesmo que esse aprendizado seja em ritmos diferentes. Muitas outras escolas, no entanto, com recursos e condições semelhantes, elas falham no essencial, ensina de forma burocrática, desestimulante e de forma ultrapassada. Sabemos que temos problemas estruturais graves de formação, de remuneração, de infraestrutura, de base comum de gestão, mas o problema essencial é humano. Esse é o problema essencial. Gestores e docentes competentes que conversam entre si, se ajudem, apoiem e façam o possível para motivar os alunos e ajudá-los a crescer e a evoluir em todos os momentos. Para transformar nossas escolas, faculdades e universidades, precisamos de coragem e também de perseverança. Alguns projetos ficam pelo caminho, porque depois de algum tempo, algumas pessoas-chave saem, alguns apoios institucionais se perdem e o impulso inicial se esvai. As escolas que nos mostram novos caminhos estão mudando para modelos mais centrados em aprender ativamente com problemas reais, com desafios relevantes, com jogos, atividades e leituras, com valores fundamentais, combinando tempos individuais com tempos coletivos, com projetos pessoais de vida e de aprendizagem e projetos em grupo, profundamente ligado a todo o entorno. Tudo isso exige uma mudança de configuração do currículo, uma mudança da participação dos professores, uma mudança da organização das atividades didáticas, uma mudança da organização dos espaços e tempos. Transformar nossas mentes, transformar a mente dos estudantes e suas famílias é um belo desafio que nós educadores, enfrentamos e que contribuirá para termos profissionais mais competentes, escolas mais interessantes e uma sociedade mais evoluída. Então, cheguei ao final aqui da leitura desse texto de José Moran. Espero que tenham gostado. Bons estudos e até a próxima.